Bom dia, pessoal. Nós vamos ver aqui, para encerrar essa parte, nós vamos ver desvios do poder, totalitarismo e autoritarismo. Esta parte, aliás, nós vamos rever aqui. Vocês já fizeram exercício sobre isso. Nazismo, fascismo e o stalinismo, as suas características, né? E o que eles têm em comum? O nazismo alemão e o fascismo italiano e o stalinismo soviético. Eles têm várias características em comum. Entre elas, são a interferência do Estado em todos os setores, seja na vida familiar, econômica, intelectual, religiosa, no lazer. Isso tudo para difundir a ideologia oficial. Nada restava então de autônomo e privado, tudo nas mãos do Estado. Eles têm o partido único, rigidamente organizado e burocratizado, organismos de massa tutelado pelo Estado, no caso são os sindicatos, os agrupamentos mútuos, as associações, a mistificação da figura do chefe, que no caso é aquela que o chefe tem o poder, subordinação dos poderes legislativo, judiciário ao poder executivo, né? Que fica tudo ali nas mãos de uma pessoa só. Concentração pelo Estado de todos os meios de propaganda, o Estado que vai regulamentar as propagandas, polícia política para controlar o enorme aparelho repressivo, né? Aí nesses países tem a Gestapo na Alemanha, a Organização para a Vigilância e a Repressão ao Antifascismo na Itália e a Tcheca na União Soviética. Campos de concentração de extermínio, né, que teve na Polônia, e os de trabalho forçado na União Soviética. Censura de notícias, de meios de comunicação, inclusive a produção artística, valorização das disciplinas de moral e cívica, visando a educação das crianças e jovens, estímulo à força de vontade, aquela questão da disciplina, do amor à pátria. O nazismo alemão teve forte conotação racista, inclusive fundamentada em teorias supostamente científicas para valorizar a raça humana, valorizar a raça ariana. Pessoas brancas, alto, forte, muito inteligente, são os mais puros. Desse modo, eles justificaram-se a perseguição e o genocídio de judeus, ciganos, considerados raças, que para eles eram consideradas raças inferiores, e de homossexuais também, adjetivados como degenerados, os homossexuais. Ok, então até aí nós observamos as características que esses regimes tiveram em comum. Quanto à banalidade do mal, eu passei uma atividade para vocês também desta página. Lá desde a origem do totalitarismo, que foi em 1951, a filósofa alemã de origem judaica, Hannah, analisou esse fenômeno e em 1961 foi a Jerusalém para assistir ao julgamento do carrasco alemão, Adolf,
que durante o governo nazista participou no extermínio dos judeus. Experiência que ela conta aqui. Suas impressões e reflexões sobre este caso foram registradas num livro onde ela relata sobre a banalidade do mal, que foi publicado em 1963. O que a filósofa interrogava era o contraste entre aquela figura aparentemente apagada e equilibrada de um homem comum, esta pessoa, né, da qual ela participou para ver o julgamento, que, no entanto, cometeu tantas atrocidades. Aparentemente, um homem sem nenhum, vamos dizer assim, sem algo especial, digamos. E ela faz uma pergunta aqui: o que levaria pessoas sem qualquer predileção pelo atroz a se enganjarem em uma política que exige obediência absoluta? Com certeza essa pergunta surgiu no momento em que ela estava observando ali aquele homem. Porque quando nós estamos de frente da pessoa, nós refletimos melhor, né? E ficamos pensando na aparência, inclusive na aparência física, na expressão do rosto. O que as faz cumprir essas ordens? O que essas pessoas pensam ao estar cumprindo esse tipo de ordem? Arendt acredita que elas pertencem às massas politicamente neutras e indiferentes, que constituem a maioria, fato que por si só não seria causa suficiente para desencadear o totalitarismo. No entanto, a situação modifica-se quando se sentem pressionadas por crises econômicas como inflação e desemprego. Quando essa questão bate na porta, então é possível se pensar mais do que poderia ter levado essa pessoa a apoiar esse tipo de atitude, né? Que são as questões econômicas, a inflação e o desemprego. Nesse caso, mesmo não comprometidas com políticas, porque se dizem que não participam, não são atuantes, tornam-se insatisfeitas pela condição que elas estão passando e caem em desesperança quanto ao futuro. Elas percebem que o seu futuro está comprometido. Segundo Arendt, é fundamental compreender essa condição para o aparecimento do homem de massa na Europa, que nós estamos falando do período do totalitarismo. Vejamos então o que ela diz aqui no seu texto, nesse parágrafo. A principal característica do homem de massa não é a brutalidade e nem a rudeza que ele representa, mas o seu isolamento e a sua falta de relações sociais normais. Não é pelo que ele apresenta, mas porque é a falta de se relacionar com o outro. Os movimentos totalitários são organizações massivas de indivíduos atomizados e isolados. Distingue-se dos outros partidos e movimentos pela exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro individual. Vejamos então o que ela conclui aqui. É nesse sentido que Arendt criou o conceito de banalidade do mal,
Observe bem isso. Sua intenção não foi negar o crime cometido, nem o horror do Holocausto, ou de formas institucionalizadas do terror. Porque isso foi um terror, disso tudo que nós sabemos pela história do que aconteceu. Porque ela diz assim, pois nenhum mal é banal. Isso não tem importância. Nenhum tipo de mal que você observar, você pode dizer que isso não tem importância, que isso é comum. Nenhum. Mas expor que o mal cometido pode aparecer como se fosse banal. Todo mundo faz. É isso que ela está dizendo. Não são todos que fazem. Aí ela diz aqui, um teórico, ela diz aqui que um funcionário cumpria ordens como um funcionário dedicado, com total submissão a valores externos não questionados. Quem? Ela está citando aqui de um funcionário ali que fazia tudo absolutamente sem questionar. Ora, nós devemos, queridos, questionar aquilo que nos é proposto. Porque nós não podemos abaixar a cabeça para dizer que algo está correto, porque eu estou cumprindo o meu trabalho. Ou seja, quanto menos politizados e críticos forem os indivíduos, mais completamente se deixarão sujeitar às regras cujos fundamentos não buscam conhecer. Então, fico atenta aqui sobre essa questão da banalidade do mal, não se esquecendo que banal é algo trivial, comum, que todos fazem, como eu já disse anteriormente para vocês. Não são todos que fazem. E fique atento, nós precisamos aprender a questionar se isto está correto. E ela traz esse exemplo desse sujeito aqui que cumpria as ordens sem se importar, seja lá o que fosse feito. E nos regimes totalitários era isso, essa questão de pensar, de ser politizado, né? Não precisava. Você só precisava cumprir as ordens. Entenderam essa parte? Vou continuar aqui no outro vídeo.